Bom, pessoal, continuando, nós vimos aí as classificações, né, da população, tá? A definição e as classificações. Agora nós vamos para a amostra. Definir o que é amostra. A amostra é todo subconjunto de elementos retirados de uma população, tá? E essa amostra, ela vai servir para obter informações sobre essa população. Então, nem sempre é viável a utilização de todos os elementos da população. Às vezes, por exemplo, num recenseamento, que no Brasil normalmente a cada 10 anos é feito um recenseamento, tá? E nos demais períodos utiliza apenas uma amostra, tá? Nos períodos aí entre esses recenseamentos são feitas a análise através de amostra, tá? Por quê? Um recenseamento ele demanda custo. Então, uma amostra, uma parte, escolher apenas uma parte da população, normalmente eles vai reduzir esses custos aí, tá ok? Vai ter uma redução desses custos. Bom, como que é classificado essas amostras? Nós vamos ver aqui. Essa amostra ela pode ser aleatória, tá? Nesse caso, os elementos da população eles têm a mesma probabilidade de serem selecionados para constituí-la. Por exemplo, se escolher os alunos de uma determinada sala de aula, tá? Se a sala tem 30, por exemplo, 30 alunos, escolhendo-se 2 alunos ao acaso, tá ok? Eles têm a mesma, se forem sorteados, eles vão ter a mesma probabilidade de ocorrência, tá ok? Mesma coisa nas bolas utilizadas nas urnas, elas têm a mesma probabilidade também de serem selecionadas. Essas amostras também elas podem ser, têm a característica de não aleatoriedade, tá ok? Então, nesse caso, quando uma amostra é não aleatória, há uma intencionalidade do pesquisador. Por exemplo, se numa determinada sala de aula, tá, escolhe-se um aluno para participar de uma Olimpíada, por exemplo, de matemática, a intenção, por exemplo, do professor, ele vai escolher aquele que é o melhor da sala, tá ok? Ou os melhores, os 2 melhores. Então há uma intencionalidade do pesquisador nesta escolha, tá ok? Então essa amostra acaba sendo não aleatória. Lembrando também que aqui nesse caso não aleatoriedade há essa amostra ela é tendenciosa. Por quê? Ela está o que é uma amostra tendenciosa? Vocês vão ver aí que vai ter um exercício que nós vamos fazer aí, tá? Essa amostra tendenciosa, o que é uma tendência? Nós vamos ver primeiro o que é uma tendência. A tendência é uma divergência, tá? Consistente e persistente, tá? Da estatística de uma amostra em relação ao parâmetro que nós desejamos estimar, tá ok? Bom, nós vamos ver agora outros, além das amostras aleatórias e não aleatórias, elas também, existem as amostras sistemáticas, tá ok? Nós vamos ver aqui os tipos de amostras. As amostras sistemáticas, tá? Que elas são constituídas por elementos da população selecionados por um sistema pré-estabelecido. Então nós vamos adotar um sistema, tá? Para cada caso existe um sistema diferente, tá ok? Para cada tipo de pesquisa. Nem todo sistema é adaptável de uma só maneira, tá ok? Então existe mais uns sistemas aí, tá? Para fazer a seleção dessas amostras. Um exemplo é o caso da obtenção
de uma amostra de 5% dos assinantes de um jornal, por exemplo. Então, sorteando-se a partir de um arquivo, um dos primeiros 20, tá ok? Um dos primeiros 20. E então nós vamos contar essa amostra de 20 em 20, tá ok? Então seria os primeiros 20, depois depois vai de 20 a 40, de 40 a 60 e de 60 a 80 e 80 a 100, porque aqui está em ordem percentual, tá? Os números são em porcentagens. Então imaginaremos aí uma população com 100 pessoas, tá ok? Então, se eu quero uma amostra de 5%, tá? Então nós teríamos que escolher a cada 20, tá ok? Cada 20 elementos. E a partir desse assinante, tomar até o próximo 20º e assim por diante, sequencialmente. Isso é uma das maneiras aí, tá? Mesma coisa escolher cartões dentro de um arquivo, tá? Sortear ali dentro de um arquivo. Então, poderia esses cartões para cada intervalo de cartões seria feito um sorteio, tá? Dependendo do grau aqui, tá? Da porcentagem que eu quero compor essa amostra. Por exemplo, se fosse nesse caso aqui 10%, uma amostra de 10%, nós pegaríamos de 10 em 10, tá ok? Então, os 10 primeiros, depois vai de 10 a 20, de 20 a 30, então seria uma representação de 10%. Amostra estratificada. O que é uma amostra estratificada? Essa amostra é utilizada para dividir a população em estratos. O que são esses estratos? São categorias, tá ok? Isso é utilizado, esse tipo de amostra, ele é utilizado quando a população não é homogênea, tá ok? Então, existe outros atributos a uma determinada população, tá? Ela, por exemplo, quando nós pensamos em classe social, tá? Tem a classe, por exemplo, tem a classe A, B, C, D, classe E, por exemplo, tá? Então, nós fazemos a divisão dessa população em estratos, em categorias, tá ok? Por exemplo, classe tem o rico, a classe rica, a classe média, média alta, por exemplo, depois a classe média, a classe baixa, tá? Seria uma estratificação uma determinada população, tá ok? Um exemplo é o caso em que um diretor de uma faculdade queira obter uma amostra da comunidade acadêmica. Como uma faculdade é constituída por professores, funcionários e alunos, tá? Nós poderemos pensar que isso aqui são estratos, tá? Dessa população. Então, tem professores, tem funcionários e tem alunos. Isso é 3 grupos distintos de pessoas de interesses diferentes. Nós estamos estratificando, tá? Essa comunidade acadêmica. Comunidade acadêmica é a população e aqui seriam as amostras, tá ok? O diretor não pode tirar uma amostra simples ao acaso, pois ele pode tirar uma amostra composta apenas de professores, tá? Somente por professores. Então, neste caso, o diretor ele deve selecionar uma amostra dentro de cada extrato, tá? Atribuir um critério, tá? De escolha, de seleção e fazer uma amostra, tá? De modo que ela se torne não só composta por apenas uma categoria, tá ok?